Bom dia. Não tenho como esconder a emoção de cumprimentar mais de 72 mil pessoas que estão inscritas na nossa Expo Educação Internacional e Digital neste ano de 2020. Agradeço toda a força e todo o apoio do nosso prefeito Rafael Greca ao chegarmos neste 4º ano de gestão com sucesso absoluto e tendo a certeza de que fizemos ações para o atendimento da igualdade e da equidade de todos os nossos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Tenho também plena gratidão ao nosso prefeito Rafael Greca por nos apoiar em todas as ações formativas da nossa rede municipal. O nosso programa Veredas Formativas, ele é um sucesso. A nossa Expo Educação, que chega em sua 3ª versão. A primeira foi em 2018, no Parque Barigui, onde utilizamos o espaço da Expo Unimed e pudemos fazer da Expo Renault e pudemos fazer um grande palco de experiências formativas. Repetimos no ano passado e este ano, como estamos com esta pandemia, não podíamos deixar de estar presentes na formação de todos os nossos professores. E estamos presentes na formação dos nossos 17 mil professores e mais muitos espectadores que estão conosco nesse momento, assistindo a Expo Educação e vão aproveitar de todas as lives. Mas eu quero dizer de algo muito importante, especialmente para a Rede Municipal de Curitiba. Nós pensamos, organizamos estes 2 dias com lives muito importantes, com momentos aonde profissionais da Secretaria Municipal da Educação vão expor ações formativas com profissionais que são convidados, profissionais que são do Brasil, profissionais que são internacionais. Os internacionais, nós já conversamos sobre eles. Temos a Júlia Formosinho, de Portugal, temos a Mônica Coronado, da Argentina, temos o Jaume Bonafé, da Espanha, temos o Léo Bird, que é do MIT, e eles compõem aí, vêm coroar esse grupo tão expressivo de professores que comungam conosco das nossas ideias e do rumo que nós todos estamos tomando diante das ações educativas na nossa rede. Então, eles são muito importantes, as exposições deles são muito importantes, mas nós temos um 3º dia da Expo Educação, que é um dia de internalização, é um dia em que cada grupo, nas suas unidades, claro que por meio digital, respeitando todo esse distanciamento, vão poder fazer as suas elaborações, vão poder discutir o que foi importante, o que mais marcou durante a Expo, aquilo que pode ser aproveitado para a sua unidade, para o seu processo de desenvolvimento profissional, para as suas elaborações, para esse momento que nós estamos vivendo, esse despertar que cada um tem para a sua ação de desenvolvimento profissional. Então, temos 2 dias intensos, aí de muitas exposições, mas temos um 3º dia que eu não poderia deixar de elaborar junto com a equipe aqui da Secretaria, como um dia que eu também considero de grande relevância para a aprendizagem profissional. Nós não podemos ficar só assistindo, nós temos que ter o nosso momento de elaboração, de pergunta, de internalização, de troca, de discussão, de escrita, de síntese, de elaboração do conhecimento. A Expo vai ficar para sempre na mente e no coração
de cada um que participou dessas lives e pôde ouvir aquilo que os nossos expositores trazem para nós com grande cuidado e com o seu melhor. Na educação, nós damos o nosso melhor e nós só temos a dar aquilo que nós pudemos conhecer durante o nosso processo de conhecimento, na vida e na profissão. Eu desejo que vocês aproveitem, que vocês levem esse grande bem para as suas salas de aula virtuais e espero que tão logo presenciais, porque a educação, ela é um grande bem e fazer o bem reverbera ao infinito. Desejo uma feliz Expo Educação Internacional Digital 2020. O meu abraço virtual a cada um de vocês, a cada uma de vocês. E agora eu peço que vocês coloquem o vídeo do nosso prefeito Rafael Greca, que nos abraça e nos acolhe neste primeiro dia, desejando o melhor para a nossa educação. Muito obrigada. Sejam bem-vindas à Expo Educação 2020. Esse ano, 2 vezes inovadora. Inovadora pela ideia de fazer a requalificação pedagógica, a reciclagem anual do magistério através de uma exposição com a escolha dos conteúdos, e inovadora porque se processa pela internet, com a participação de professores doutores da Espanha, dos Estados Unidos, da Argentina e de vários lugares do Brasil. É uma forma de nós nos encontrarmos de maneira virtual, enquanto as escolas vivem a provação de não poderem se reunir presencialmente. Enquanto todos nós nos esforçamos para fazer desse vírus, que é educador para nos mostrar a fragilidade da condição humana, uma coisa a ser derrotada pelo magistério voltado para a vida, para a saúde, para a inteligência, para a vontade de nós termos ânimo e sermos mais fortes do que as dificuldades. Sejam bem-vindas à Expo Educação 2020. Todas as professoras, sejam bem-vindos todos os professores, sejam bem-vindos todos os que querem ensinar a ensinar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Expo Educação 2020 de Curitiba, Paraná, da Rede Municipal de Ensino. Estamos um pouco adiantados no nosso horário, mas eu vou passar para vocês algumas atividades que nós teremos na parte da manhã. Nós teremos, às 9h30, políticas e programas educacionais para garantir a qualidade social no momento atual, com a mediação do professor Oséias Santos de Oliveira e a nossa incrível Zita Ana Lago Rodrigues, a nossa palestrante dessa manhã. Ainda teremos, das 10h30, como aprendemos a ciência cognitivas do século XXI, com a mediadora, a nossa gerente de desenvolvimento profissional, professora Elaine Doroteia Brás, junto com a nossa palestrante da PUC de São Paulo, professora Maria Regina Maluf. Ainda teremos no período da manhã a inclusão escolar na prática e a prática da inclusão escolar, reflexões, diálogo com a BNCC e o currículo da Rede Municipal de Ensino, com a mediação dessa pessoa que vos fala, juntamente teremos a presença da professora Gislaine Coimbra Budel. Neste momento, eu vou passar para vocês um vídeo sobre a cidade de Curitiba e voltamos em breve.
Olá, professores e professoras! Sejam bem-vindos à Expo Educação Digital 2020. Agora, faremos um breve tour por Curitiba, capital do estado do Paraná. É daqui que conversará conosco a nossa próxima palestrante, a professora Zita Ana Lago Rodrigues. Curitiba foi fundada em 29 de março de 1693, pelo capitão povoador Mateus Martins Leme, com o nome de Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Foi somente em 1721, época da visita do ouvidor Rafael Pires Pardinho, que houve a mudança para o atual nome da cidade. Curitiba, palavra de origem guarani, que quer dizer grande quantidade de pinheiros ou muitos pinhões, foi importante ponto de parada no caminho que ligava Viamão a São Paulo. E como parada na Rota dos Tropeiros, Curitiba viu seu comércio e população crescerem. Em 1853, com a emancipação da então província do Paraná, Curitiba tornou-se sua capital. Desde então, a cidade manteve um ritmo de crescimento urbano elevado e fortalecido pela chegada de uma grande quantidade de imigrantes. Alemães, japoneses, poloneses, ucranianos e italianos, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural da cidade. Hoje, o Índice de Desenvolvimento Humano de Curitiba é de 0,823, o que situa o município na faixa de desenvolvimento humano muito alta. As inovações de Curitiba são conhecidas mundialmente. Além disso, a cidade também é reconhecida por seus esforços em prol dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, principalmente no que diz respeito ao quarto objetivo, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de todos e todas. A capital paranaense segue como referência nacional no ensino público municipal e, em 2018, último ano de aferição, superou em 3,2% a meta estabelecida pelo Ministério da Educação para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Assim, o IDEB da capital atingiu o valor de 6,4 para os anos iniciais do ensino fundamental e 5,2 para os anos finais. Além disso, 2019 foi um marco para a cidade, que também tornou-se signatária do Movimento Internacional de Cidades Educadoras. Movimento esse que surgiu em Barcelona na década de 90. Ao assinar a Carta das Cidades Educadoras, Curitiba comprometeu-se a oferecer a todos os seus habitantes os meios de usufruir e de se desenvolver por meio da cidade e com todas as possibilidades que essa lhe oferece. Redobraram seus esforços para a promoção de uma educação destinada a favorecer a diversidade, a compreensão, a cooperação e a paz mundial. Para quem quiser conhecer a cidade, Curitiba oferece uma grande variedade de parques, museus e espaços ao ar livre para shows e festivais, mas alguns lugares são de parada obrigatória. Os principais pontos turísticos são o Jardim Botânico, inaugurado em 1991. Possui uma estufa metálica que abriga espécies botânicas de referência nacional e uma belíssima fonte d'água. Sua inspiração são os jardins franceses. Ali, o visitante poderá percorrer uma trilha com 200 metros, de olhos vendados, usando seus outros sentidos para cheirar e tocar as plantas. Essa trilha é conhecida como Jardim das Sensações. O Memorial de Curitiba, inaugurado em 1996, é um espaço para a arte, para a informação, para a memória e o futuro da cidade. Seu projeto arquitetônico inspira-se no formato dos pinheiros e permite, com isso, a criação de espaços e instalações funcionais. Seus ambientes são utilizados para apresentações musicais, espetáculos teatrais, lançamentos de livros, palestras e congressos, dentre outros eventos. Curitiba é linda em qualquer época do ano, mas conhecê-la no inverno torna a aventura mais especial, porque é justamente a época do pinhão. O pinhão é a semente que se forma na pinha do pinheiro do Paraná, isso é, a araucária. É uma das iguarias mais apreciadas de maio a junho, período que coincide com as festas juninas. E então, curtiu Curitiba?
Continue agora com a programação da Expo Educação Digital 2020. Bom dia. Nós estamos iniciando então nesta manhã a primeira palestra, a palestra de abertura, e contamos com a nossa grande amiga, parceira da Educação Municipal de Curitiba, a professora Zita Ana Lago Rodrigues. Eu tenho o prazer, então, de apresentá-la, professora Zita, ao nosso público, aos nossos participantes da nossa Expo Educação. A professora Zita é formada, licenciada em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas, Paraná, isto em 1988. Possui mestrado em Educação pela Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, a FURB. Em 1994, a obtenção, então, do seu mestrado. E também doutorado em Educação pela Western Illinois University dos Estados Unidos, em 1999. A professora Zita é pesquisadora, coordenadora pedagógica e consultora de sistemas de ensino para a área de gestão e políticas públicas educacionais. Tem experiência na área de educação com os seguintes temas: Base Nacional Comum Curricular, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, Formação de Professores, Filosofia da Educação, Ética e Educação, Políticas Educacionais, Gestão da Educação, Avaliação Institucional, Educação Superior e Paradigmas Educacionais. Nós queremos, então, aqui nesta nossa primeira palestra da manhã, combinarmos com os nossos participantes a condução, então, do nosso trabalho. Ao longo da exposição da professora Zita, da sua fala, da sua palestra, vocês poderão interagir com questionamentos, apresentando perguntas diretamente à professora Zita, e a nossa equipe técnica estará fazendo, então, a coleta dessas questões. Vocês poderão utilizar o chat do nosso sistema, do nosso YouTube, para apresentar, então, suas considerações, seus comentários e suas questões. Nós combinamos com a professora Zita de que todas as questões serão respondidas de um modo ou de outro. Se não, no momento final da sua fala, se não houver oportunidade, para que todas as questões possam ser respondidas em algum meio de comunicação, em algum canal, nós estaremos, então, fazendo feedback, trazendo um feedback, a devolutiva dos questionamentos dos nossos participantes. Perfeito. E a professora Zita, então, nos fala de um tema muito importante que trata das políticas educacionais, as políticas e os programas educacionais para garantir a qualidade da educação no contexto atual. Contexto este marcado por incertezas, por muitas dúvidas, mas também por muitos desafios. E é sobre isso, então, que a nossa convidada nos dá a honra da sua participação e da sua fala. Professora Zita, muito bom dia, seja bem-vinda à nossa Expo Educação Internacional Digital 2020. Muito bem, Oséias, agradeço a tua participação, ter um amigo presente, o João também, mas de modo especial, meu agradecimento vai ao senhor prefeito, Rafael Greca, a quem a gente tem uma profunda estima e admiração pelo trabalho que vem desenvolvendo. Nosso agradecimento à professora Maria Silvia Bacila também pela condução brilhante da educação curitibana. Nosso agradecimento especial a toda a equipe da Secretaria de Educação, que se esforçou, que se empenhou e que vem se esforçando para superar os desafios, como você muito bem colocou, Oséias, é um tempo de desafios, É um tempo de incertezas, mas é um tempo de desafios. E agradecer de modo muito especial as 72 mil pessoas que estão participando deste evento, não especificamente na minha fala, mas durante os 2 dias do evento, e de todo o Brasil, e de modo especial aos componentes da rede de educação de Curitiba, nossa capital, que efetivamente vem superando os desafios, como eu já muito bem coloquei. A temática de nossa fala
nos conduz para a questão das políticas educacionais e da qualidade que, de uma ou de outra forma, nós precisamos contemplar neste momento e sempre, né? Já estamos preocupados com isso, sabemos que o momento atual é muito mais desafiador, e temos que ter presente que nós temos sempre, e neste momento de modo muito especial, que entender que as políticas educacionais, elas se apresentam sob 2 prismas, né? Pode colocar o primeiro slide, por favor, Oséias? Então, ela se apresenta sob 2 prismas. O prisma estruturante, né? São as políticas que estão colocadas, que têm abrangência macroestrutural, que atendem o país como um todo nessa diversidade fantástica que nós temos, e não é só uma diversidade climática, não é só uma diversidade política, não é só uma diversidade social, é uma diversidade em todos os aspectos. Então, as políticas estruturantes, elas vêm para contemplar esse aspecto macro. E as políticas que, de uma ou de outra forma, vêm condicionadas, então, a uma outra situação, né? O primeiro cenário seria esse aspecto estruturante, e o segundo seria o aspecto conjuntural. Então, neste momento que estamos vivendo hoje, nós temos que ter alinhamentos para conduzir as políticas sobre o prisma conjuntural. São aquelas que vêm dentro de uma perspectiva de queda de receita, de algum imprevisto que nos aparece, como é o caso da situação pandêmica que estamos vivendo hoje no mundo todo, no nosso país, no nosso estado e na nossa capital. Então, as estruturantes são aquelas que precisam destinação de recursos, cuidado, preservação e, de alguma forma, proteção para que fatos como esses, conjunturalmente postos, possam ser apresentados. E a gente tem um aspecto interessante. Nós sempre achamos que a questão está posta, que tudo está muito bem colocado, muito bem acordado. O verbo acordar, para mim, tem um significado muito especial. Acordar está no sentido de estar em acordo. No momento atual, o Brasil vive um momento de acordo estrutural, que é com relação à implementação da Base Nacional Comum Curricular, que faz parte desta política educacional, com uma reforma, uma reformulação da prática curricular, dos aspectos pedagógicos, da organização da escola, das metodologias. Mas o outro aspecto do verbo acordar, que me desafia muito, é estarmos acordados, né? Então, estamos acordados no sentido de estarmos despertos. Estamos acordados no sentido de compreender essas políticas que são colocadas e acordados no sentido de estar no acordo para cumprir aquilo que se delimita a partir disso. Então, a questão toda é essa. Parece que tudo está muito bem colocado, tudo muito bem acordado, mas a grande educadora dos tempos complexos que vivemos hoje é a questão da contradição. É a contradição entre o dito e o feito. É a contradição entre o estruturado e aquele que vem desafiadoramente, conjunturalmente, nos desacomodar, nos tirar dos nossos lugares de segurança. E é isso que, neste momento, nós temos que preservar de alguma forma. A escola sai da sua sala de aula e a escola vai para onde o aluno está. E quando ela vai para onde o aluno está, os desafios que se colocam são de naturezas gritantes, são de naturezas gigantes, são de naturezas que desafiam a nossa própria capacidade humana de superar limites, né? Saímos do nosso lugar de acomodação, o nosso topoi, passarmos para a perspectiva do utopós, quer dizer, a possibilidade, aquilo que Paulo Freire colocou muito bem, né? As condições para que a gente efetivamente sonhe, pense alternativas, estabeleça possibilidades, mas é preciso mais. E é nessa linha do mais, da superação desse prisma utópico, que eu coloco a minha fala. É na perspectiva da protopia, do pós-utopia. É aquele momento em que nós nos colocamos a caminho
nós buscamos reforços, nós buscamos argumentos, buscamos estratégias e metodologias que nos permitam superar essa contradição. Então, este momento que a gente vive hoje nos apresenta inúmeros caminhos, porque essa qualidade educacional ela é fundamental quando essas mudanças paradigmáticas se colocam e nos desafiam, nos colocam limites, mas, ao mesmo tempo, nos colocam possibilidades. E, como seres humanos, nós sabemos que somos limitados, mas nós sabemos também que temos a capacidade de estabelecer possibilidades, de sonhar, de avançar e de irmos à frente dessas dúvidas e dessas angústias que esse momento de transição nos coloca, né? Esse momento desafiador de transição que a gente está vivendo hoje, em todos os aspectos, da organização da organização da escola, dos desafios para mantermos determinados resultados de bom nível, de ótimo nível, ou de nível desafiador, porque nós temos hoje quase 6 mil municípios, dos quais um número bastante elevado tem recursos muito precários e tem desafios muito maiores do que aqueles que nós, que temos uma condição um pouco mais ajustada, um pouco mais equilibrada, podem fazer nesse momento transicional. Então, por favor, Oséias, a próxima. Então, essa perspectiva dos caminhos diversos que temos e dos desafios que temos nesse momento transicional passa por uma série de aspectos que talvez a gente, nos nossos maiores e melhores sonhos, não tenha alcançado, né? Então, o que é essa transição? No que ela consiste? Vamos lá? Ela consiste em nós termos o entendimento de que ela possa ser, pode passar o próximo, de que ela possa ser vista como uma ameaça ou que ela possa ser vista como uma oportunidade. Os tempos de mudança, pode pôr tela cheia, os tempos de mudança que nós temos nos trazem novos desafios, trazem outra forma de organização nas relações entre a escola e a sociedade, traz prismas diversificados com relação a essa educação e a qualidade social, porque o papel da escola hoje, dentro desse prisma transicional, ele não é apenas da qualidade social, ele é muito mais amplo, é da justiça social e da justiça curricular. Então, os valores transitivos que são postos nos levam a termos que pensar onde nos situamos, né? E onde nós nos situamos hoje? Nós nos situamos, vamos lá, nós nos situamos então aonde? Nesse momento de transição, Oséias, por favor, você coloca a tela cheia, que fica mais fácil para visualizar aquilo que eu estou tentando colocar. Nós podemos ter uma possibilidade de transição. Essa transição não é ainda a mudança, é um momento de passagem, é um momento onde a gente supera os lugares de segurança e avança para outros lugares de possibilidades. E é dentro dessa possibilidade que a gente pode ver esse modelo de mundo que está, de alguma forma, acabando, né? Está sendo fechado o modelo de mundo, está sendo aberto um outro modelo de mundo que possa ser visto ou como uma ameaça ou como uma oportunidade. Porque esse modelo de mundo, conforme Boaventura de Sousa Santos nos coloca muito bem no seu livro Um Discurso sobre as Ciências, e quando ele fala das epistemologias do Sul, ele diz que nós estamos exatamente aqui, neste ponto, né? É o ponto da passagem de um mundo que fecha para um mundo que se abre e para que nós sabemos exatamente onde começa esse outro mundo, esse mundo que está se abrindo à nossa frente desafiadoramente. E nós estamos exatamente nesse ponto de passagem para que, de uma forma ou outra, a gente sobreviva com a qualidade necessária ou vamos sofrer as consequências dessa transição sem termos as condições adequadas para dar respostas às realidades que se colocam. E essa possibilidade de darmos essas respostas vem a partir de onde? Deste momento da passagem. E esse momento da passagem, Boaventura nos diz muito bem, a gente sabe onde ele começa, mas nós não temos nenhuma certeza para dizer onde ele termina. Por quê? Porque nós vivemos hoje uma profunda crise,
né? É a crise pandêmica, é a crise política, a crise econômica que se agravará muito mais na sequencialidade dos fatos que vão decorrer de tudo isso que estamos vivendo hoje, né? E essa crise de uma ou de outra forma, a crise organizacional, a crise estrutural e conjuntural, que de uma ou outra forma afeta também a nossa educação, atinge a nossa educação no seu cerne, nos seus pilares constitutivos, naqueles lugares de segurança que nos trouxeram até aqui, né? E é preciso que tenhamos presente, então, também fatores do mundo produtivo. Que fatores são esses? Nós estamos vivendo hoje aquilo que a gente pode chamar, alguns até diriam que é a quinta revolução industrial, né? Nós estamos dentro daquela chamada quarta revolução industrial, cujas características muitos não dominam, muitos não têm acesso e muitos nem sequer têm conhecimento que isso tudo está acontecendo. Devido ao quê? A diversidade, a disparidade de condições que a gente tem no nosso país de modo muito especial. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas revoluções industriais que nos trouxeram até aqui nessa era da globalização. O que caracteriza eminentemente a era da globalização? Nós temos muitas comunicações, o mundo é aberto, nós temos contatos os mais diversos, né? A perspectiva das tecnologias estão aí, facilitam e muito. Mas se vocês observarem o que efetivamente centraliza as questões nessa quarta revolução industrial, é a questão econômica, né? É o fundo econômico. Então, vamos tentar dar uma repassada muito rápida para a gente compreender, porque eu não posso falar de política educacional sem ter um cenário de fundo, e eu gosto muito de trabalhar com a questão do cenário de fundo. Qual é o cenário de fundo que a gente vive hoje, para podermos entender como chegamos até aqui e quais os recursos que nos são dados para que a gente possa, de uma ou outra forma, superar os desafios. Tivemos a primeira revolução, veio a partir de onde? Máquina a vapor, novos instrumentos, ferramentas de outra natureza. A segunda revolução industrial decorrente da primeira gerou aquilo que nós chamamos de produção em massa, produção em escalas. Por quê? Porque nós já contávamos com a energia elétrica, o que favoreceu imensamente o mundo do trabalho e a organização produtiva. A terceira revolução industrial, já aqui em meados do século XX, nós tivemos a globalização no pós-guerra, né? Começou essa consolidação de alguns recursos virtuais e entra de forma marcante nas décadas finais do século XX, desculpe, a questão da internet, as infovias, né? E agora nós estamos vivendo o quê? Aquilo que é chamada a quarta revolução industrial e cujos impactos nas políticas educacionais, na gestão da escola, na organização do trabalho pedagógico, são feitas através de algumas linhas que essa revolução trouxe, a partir das infovias, Big Data, a mobilidade de saberes, a mobilidade rápida, né, célere, a questão da nuvem, com o arquivamento de saberes, de linhas virtuais, a inteligência artificial, que está aí posta, né? E temos a internet das coisas também, que são questões que colocam aquilo que nós estamos falando hoje, a chamada educação 4.0, que traz o quê? Um novo modelo de escola, né? Não é uma nova escola, eu não preciso derrubar paredes para poder dizer que esse novo modelo de escola surge. A grande parede que precisa ser derrubada neste momento para que esse novo modelo de escola se implante é a parede da indiferença e do ceticismo daqueles que pensam, não dá, não é possível, tudo até aqui foi feito da mesma forma, mas o mundo mudou, nós mudamos, a realidade mudou. Então, dentro dessa educação 4.0, como eu já coloquei muito bem, a educação corre fora da sala de aula. A escola vai onde o aluno está. Então, é preciso que nós tenhamos uma reestruturação das dinâmicas do ensino-aprendizagem, da questão das avaliações, do respeito à forma de aprender de cada um, né? Cada um aprende do seu jeito, do seu ritmo, mas é importante que a gente perceba que os recursos tecnológicos e as práticas não tradicionais que nós temos hoje não dispensam a atuação do professor. E eu vou dizer... Aqui eu copio a doutora Ivani Kensky, da PUC de São Paulo, quando ela falou que nós temos que atuar
como curadores do conhecimento, muito mais do que mediadores ou facilitadores. Nós somos uma espécie de curadores, ou seja, aqueles que vão organizar o processo, independente de políticas estruturantes que possam já estar presentes, porque nós não podemos ficar nessa dependência assustadora que está colocada de que os aspectos macro determinam a questão, né? Então, nós temos que pensar que os desafios que são postos, pode passar, os desafios que são postos, eles nos levam para onde? O chamado ecossistema educacional. Embora o Brasil não tenha um sistema nacional de educação, ele tem políticas que abrangem essa totalidade macroestrutural do país, né? Por exemplo, a Base Nacional Comum é uma política macroestrutural. Ela atende ao todo, mas ela dá especificidades, e aí entra a questão conjuntural, a que cada município, a que cada estado possa ter a sua linha, né? A sua linha educativa, a sua forma de conduzir o processo, tanto da gestão pedagógica, quanto da gestão da formação dos professores. E não podemos esquecer que o que nós estamos fazendo na escola hoje, né? Nós estamos tentando dar respostas a esses desafios grandiosos postos, mas é importante que a gente pense que nós estamos formando, nós estamos preparando aquelas crianças, jovens e também adultos, né, quando estamos no ensino superior, nós estamos preparando para quê? Para um mundo do trabalho globalizado e digital. É esse recurso onde as ferramentas tecnológicas estão postas, não dá para negar, porque nós temos aquilo que o pressuposto epistemológico, que muitos estão traduzindo pela sigla VUCA, né? A volatilidade é uma coisa incrível, a incerteza que nós estamos vivendo é muito maior ainda, temos uma complexidade de fatores e, ao mesmo tempo, temos a contradição, a ambiguidade que está posta, né? Entre aquilo dito e aquilo feito, entre aquilo sonhado e aquilo possível, entre aquilo que é perfeitamente viável e aquilo que ainda nos causa profundas indagações. Por quê? Não é mais uma perspectiva linear, são formas de atuar e de se relacionar que vêm com relação a outros setores da sociedade e dos sistemas produtivos que estão aí nos demonstrando alguns caminhos que permitem que pensemos que dá para ir por aí. E não esquecendo que prismas epistemológicos que são colocados têm que nos possibilitar entendermos a complexidade do processo, a teoria complexa, né? Então, aqui nós vamos ter também o doutor Ricardo, que vai falar muito bem sobre isso, né? Uma visão sistêmica do processo, da organização social, da organização política, das determinações macroestruturais e microestruturais que temos que colocar, e, acima de tudo, ela tem que ser uma educação inclusiva. Ou seja, todos aqueles que, historicamente, de uma ou outra forma, ficaram fora da escola, hoje estão na escola. E, estando na escola, eles nos trazem desafios fantásticos. Eu poderia, talvez, até ousar dizer que hoje estão na escola de educação básica também os nossos pais, que, de uma ou outra forma, estão tremendamente inseguros também com relação à forma como vão conduzir esse atendimento pedagógico, esse acompanhamento do processo pedagógico dentro dos seus lares, né? Então, tudo isso nos leva a pensarmos onde vamos, para onde vamos, o que queremos. Esse ecossistema educacional chamado 4.0, em acordo com a indústria 4.0, ela vai desse prisma desafiador que temos e nos causa muito mais questões do que certezas. Por quê? Quais são os fatores educacionais do contexto atual, um pouquinho anterior da pandemia e durante a pandemia? Nós tivemos uma grande expansão da oferta a partir dos anos 2000 e algo assim, né? E, paralela a essa expansão de oferta, isso causou mudanças substanciais nas políticas educacionais estruturantes. Nós tivemos uma corrida muito grande por resultados. O que é essa corrida por resultados? É preciso que se tenha bons IDEBs. É preciso você na escola, você gestor, precisa dar resultados. A sociedade pede, os gestores municipais, estaduais e federal também cobram esses resultados, porque de uma forma ou outra a educação passa a ser fator de desenvolvimento. Não é mais só o desenvolvimento pessoal, é o desenvolvimento do país.
Aqueles países que souberam usufruir dos recursos que obtiveram a partir das reformas educacionais que ocorreram no final dos anos 90. Esses países estão hoje com seus ranqueamentos de qualidade lá na frente, né? Embora alguns deles questionáveis, porque não abarcam essa totalidade, mas nos dão um certo parâmetro para poder entender onde estamos e para onde vamos, né? Então, a expansão da oferta, corrida por resultados, busca incessante pela qualidade, educação como fator de desenvolvimento do país, como fator de desenvolvimento também das pessoas, mas muito mais do país, do estado, do município, né? E, por outro lado, a gente tem o paradoxo, como eu falei no início, as contradições, né? Elas são paradoxais, porque nós temos mudanças constantes nas políticas públicas que nem sempre respondem às exigências que essa educação que nós pressupomos nos coloca, né? Porque nós temos, e agora com a pandemia, com a perspectiva que se coloca desafiadoramente, nós fomos à escola e no dia seguinte nós não voltamos à escola. Como eu disse, a flor ficou no vasinho, a maçã talvez tenha ficado na gaveta, né? E os nossos corações saudosos, as nossas mentes extremamente inquietas para pensar para onde vamos, porque o que a pandemia mostra hoje, quando a gente tem que definir que políticas virão? Mostra um carenciamento e um déficit estrutural gritante, não só no aspecto tecnológico, mas também no aspecto humano, com relação a formação e a atuação de muitos professores, não só porque não têm acesso, mas porque realmente desconhecem algumas práticas para poder tratar com os recursos tecnológicos que estão postos, o que desvela um tremendo déficit, um carenciamento tremendo na formação docente. As políticas macroestruturais para a formação docente na universidade, elas ainda permanecem na linha do século XX, e nós já estamos com os jovens na linha do século XXI. Nós temos a estrutura da escola ainda do século XIX. Isso tudo causa uma sobrecarga de atividades, uma pressão constante para o uso das novas tecnologias, né? Mas a gente precisa entender o que está no cenário de fundo disso tudo e justifica, de alguma forma, né? Legitima, de alguma forma, os precários índices nos ranqueamentos nacionais e internacionais que o Brasil tem recebido. E talvez isso tudo nos traga, não é o nosso caso de Curitiba, nossa rede está muito bem situada, muito bem gerida, os profissionais buscando constantemente essa formação, e temos muitos outros lugares do Brasil. Isso não é uma questão de ser uma capital ou ser um grande município, é uma questão de gestão do processo, de locação dos recursos adequadamente postos, da escolha de materiais didáticos que efetivamente venham preencher os critérios adequados a cada uma das realidades, e, por outro lado, frente a essa nova realidade pandêmica da Covid-19, os desafios do ensino remoto e de práticas educacionais inovadoras que a gente precisa colocar à disposição das nossas crianças e jovens. Não é só a questão da realidade da globalização, não é só a questão da realidade econômica que está posta aí como desafiadora, mas nós estamos dentro dessa perspectiva da globalização e temos que trabalhar dentro da linha da sociedade pandêmica. Nós temos mudanças estruturais nas políticas, no âmbito social, no âmbito econômico, no âmbito cultural, no âmbito educacional e, acima de tudo, no âmbito ético. Me preocupa bastante, eu tenho visto a adoção de certas práticas, e eu acredito que essa preocupação não seja apenas minha, nós temos visto a adoção de certas práticas e certas políticas que estão sendo delineadas assim no afogadilho, na celeridade de ter que dar respostas, né? Mas nós não estamos pensando nas consequências éticas dessa questão, né? Então, eu trago uma sugestão, não vai me dar tempo para que eu discuta com vocês isso, né? Mas eu trago aqui para vocês Hans Jonas, né? Um filósofo contemporâneo, onde ele fala da responsabilização sobre a civilização tecnológica. Civilização tecnológica essa que, dentro dos novos paradigmas produtivos, traz necessidades de que a gente possa e precise, isso está previsto na Base Nacional Comum Curricular, o desenvolvimento de habilidades cognitivas, competências sociais,
sociais, pedagógicas e políticas, e também competências socioemocionais que precisam ser preservadas mais do que nunca nesses tempos de angústia e aflição. Por outro lado, esses novos paradigmas nos propõem que a construção do conhecimento, do acesso aos bens culturais e do preparo técnico para os processos educacionais tenha que ser humanizado, né? Nós precisamos não perder a dinâmica, não perder o horizonte da formação humana que os nossos jovens precisam. Por quê? Essas mudanças sociopolíticas em todos os âmbitos, né, são decorrentes dos nossos novos processos de produção e, automaticamente, dos novos desafios que a sociedade contemporânea tem presente nisso. E aí eu trago alguns índices que eu penso que seja importante que a gente pense quando fala do desafio da melhoria da qualidade. O Brasil apresenta índices bastante precários e não entrarei aqui em detalhes, né, de quais são os mecanismos a atingir, porque nós temos um Plano Nacional de Educação que já está praticamente quase que ao seu final, a segunda fase dos 10 anos previstos, 2014 a 2024, né? E temos que observar quais são as posições que o Brasil tem obtido nesses ranqueamentos internacionais. São resultados que nos dão um parâmetro da qualidade que está sendo posta na totalidade. Então, os resultados de 2015, quais são as posições do Brasil? Na 63ª posição, entre quase 70 países, na época eram 68, né? Nós tivemos a 63ª posição em ciências, foi por amostragem, tivemos a 50ª posição em leitura e a 66ª posição em matemática, num ranking de quase 70 países, 68 para ser mais precisa. E em 2017, quais foram os resultados que nós obtivemos? Subimos um pouquinho, né, porque aqui diminuir significa subir, né? 61ª posição em ciências, basicamente mantivemos a mesma em leitura e subimos bastante na matemática por conta das Olimpíadas da Matemática e de esforços sobre-humanos que alguns municípios têm feito para dar conta dos desafios que se apresentam nessa realidade. Então, frente a isso, o que nós temos como a pensar? Vejam, apesar de todos os avanços, esses índices nos demonstram questões assustadoras e que requerem traçado de políticas que justificam, de alguma forma, a adoção da reforma curricular que a Base Nacional nos trouxe. E, no momento, a gente pode dizer, a Base Nacional é uma linha de política educacional que contemplou os desafios do momento, talvez não contemple do momento anterior, talvez não contemple em sua totalidade os desafios que temos agora com a questão da Covid-19 e da pandemia, né? Mas nós temos ainda, dentro dessa linha 2015-2017, cerca de 73% dos alunos da educação básica, e de modo especial do ensino fundamental, que não lê texto simples, né? Apesar de todos os avanços e políticas educacionais que incentivaram promoções automáticas, nós ainda temos cerca de 24% das crianças que estão no primeiro ano do ensino fundamental repetindo de ano, ou por reprovações, ou por exclusão, e vemos aí que estamos atrás de alguns países, como México, Chile, Índia, Argentina, Uruguai, etc., faz pensar, e precisamos que esse olhar sobre essas políticas nos mostre a relação estabelecida entre os índices obtidos na educação básica, de modo especial ensino fundamental, e a questão da educação superior. O Plano Nacional de Educação previu até cerca de 30% de acesso, e nós temos, hoje eu sou boazinha colocar 20%, mas na realidade nós temos 19,9% de matrículas no ensino superior das pessoas em idade de acesso à universidade. Então, parece-me que há uma relação bem direta entre os déficits dos resultados obtidos aqui e a formação dos profissionais que vão atuar lá. Então, de que forma a gente vai perceber essas políticas educacionais? Como é que a gente pode fazer análises, avaliações? Porque não é eu acho que, não é eu entendo que. Nós temos que ter pesquisas que nos mostrem muito bem quais são os parâmetros para que a gente possa pensar que, até porque temos uma autonomia em termos municipais, né? Não é o caso nosso, mas é o Brasil, né? Nós temos uma certa autonomia. E é importante, então, que a gente veja por onde que a gente pode analisar. Primeiro, pela qualidade da oferta insuficiente.
Eu dei alguns dados aí que já nos permitem ver, né? A segunda, a qualidade seria determinada pelas disfunções no fluxo ao longo do ensino fundamental, né? Como é que está esse fluxo? Como é que está a questão idade-série? Como é que está a questão da permanência ou da evasão? E vamos ter que nos preocupar muito agora, no pós-pandemia, como é que vai ser o retorno dessas crianças e jovens à escola, né? Temos já pesquisas demonstrando, outros países, né? E mesmo nós aqui na América Latina, que os índices de retorno são bastante preocupantes, né? Então vai ter que fazer uma política de busca ativa, uma política muito interessante de avaliações diagnósticas no retorno já em classe, né? E esperamos que isso seja o mais breve possível, mas com segurança e com garantias de que a gente possa realmente preservar a vida e a saúde dos nossos alunos. O terceiro item seria a generalização de sistemas de avaliação através de testes padronizados. Vocês sabem melhor do que eu que nós temos inúmeros críticos dessa modelagem dos testes padronizados, mas é o que temos para o momento e é preciso que nós avancemos muito na reestruturação das políticas de avaliação, né? Ver como é que efetivamente nós vamos poder fazer essas avaliações contínuas que são necessárias, né? Não só as diagnósticas, mas também as sequenciais, para que a gente supere um pouco essa linha da padronização da avaliação. E a quarta linha que a gente pode pensar, né? Aí foge um pouquinho também da nossa capacidade inteira em termos municipais, mas as instáveis políticas e determinações governamentais. Isso vocês estão vendo e nós estamos vendo, né? Como é que eu posso compreender essa relação da educação com uma política pública, né? Como é que eu compreendo isso? Onde é que ela se situa? Ela se situa numa esfera do planejamento. Eu não posso pensar a política educacional, seja ela municipal, seja estadual, ou seja federal, distrital, sem que eu pense que faz parte de um plano de ações que os governos, em qualquer dos seus níveis, de uma forma ou outra, vão propor e precisam ter índices para que efetivamente percebam os impactos que essas políticas vão ter. Então, planos de ações de um governo com realidade, entendendo que as políticas públicas e o processo pedagógico, eles são da mesma natureza, por quê? Porque tanto podem transformar, como podem reproduzir o já existente, né? Aqui a gente pode trazer nosso amigo Dermeval Saviani, de quem eu tenho a honra de ter sido aluna também, né? Como fui aluna também de Paulo Freire, né? A gente reproduziu, transformar a realidade que temos, né? Por quê? Ela pode estar simplesmente fazendo a manutenção da ordem estabelecida, ela pode simples e unicamente adotar de forma ingênua ou sem questionamentos, né? Sem um senso crítico, as ações pedagógicas que estão aí, e temos que pensar também os espaços-tempos determinados em que essas políticas ocorrem. Então, agora, nós vamos ter que pensar muito bem os espaços-tempos que a gente vai ter no pós-pandemia, no retorno para as salas de aula, né? E é importante que a gente pense, aqui a gente pode pegar muitos pensadores que nos deram demonstrações sobre os paradigmas educacionais que estão dentro de um processo dessa transição a qual me referi, né? É impossível crivar verdades, sejam elas científicas, culturais, éticas, etc., de forma absoluta. Por quê? Porque algumas dessas linhas tradicionais que nos trouxeram até aqui se revelaram insuficientes para dar conta do recado, né? Então, esse novo paradigma educacional, a educação 4.0, né? Não basta que a gente tenha e ofereça o acesso à educação, é importante que se selecione, que se integre, que se expanda a possibilidade do acesso ao conhecimento e aos saberes, e que dentro dessa linha, muito mais do que o conhecimento, esteja posta a sabedoria prudencial sobre o que fazer com esses conhecimentos. Talvez isso esteja carente quando se estruturam nesse mundo fluido, instável e complexo, essas políticas educacionais que, acima de qualquer coisa, precisam estar sustentando aquilo que eu chamo, e aqui eu me apoio Gimeno Sacristã, quando ele fala de uma justiça curricular que efetivamente tenha um impacto social na realidade onde os nossos jovens estão inseridos. Então, dentro dessa perspectiva, o que eu afirmo? Sem medo de não ser pertinente. Há necessidade urgente de que se tracem novas modelagens curriculares e outras políticas públicas para a educação nacional, para a educação estadual e para a educação
municipal. Teremos muitos outros palestrantes que vão nos suceder, mas eu gostaria de pensar com vocês aqui. Você pode colocar, por favor, Oséias, a tela cheia, né? Para fazermos uma retrospectiva de quais os impactos que a gente teve nessas políticas do período. Eu me reporto sempre aos decênios de 85, 95, 2005, eu não faço recorde de 90, 2000, etc. Né? O que a gente teve nos anos 85? Nós tivemos a descentralização de políticas de gestão educacional, entre elas, qual era o foco, qual era digamos, o âmbito mais marcante? A Constituição Federal, né? Onde ela apontou a necessidade da municipalização do ensino, que trouxe para os municípios essa responsabilidade gritante de dar conta do processo. Então, o que nós tivemos nos anos 85? A descentralização. Nos anos 95, nessa década decorrente, nós tivemos também políticas de avaliação de qualidade da educação, e qual é o grande foco? O grande foco foi na avaliação, quer dizer, fizemos descentralização, mudamos o foco, as políticas caminharam para uma outra realidade, para uma outra responsabilização, trouxe para a sala de estar do prefeito, como eu costumo dizer, a responsabilidade, trouxe para mais próximo da comunidade, por força da organização de conselhos, por força dos desdobramentos de uma participação mais ativa da sociedade, né? Trouxe essa responsabilidade. Então, é preciso que se avalie isso, porque dentro dessa linha nós tivemos também recursos externos que entraram muito fortemente, subsidiando, né, a parte financeira dessas mudanças institucionais que foram dadas e estruturais que foram dadas a partir da descentralização. Então, qual foi o foco que nós tivemos nesse período? As avaliações, né? Então, tivemos a EBS, Prova Brasil, o chamado Provão, né? Eu peguei essa época na universidade também, depois temos o Enem, temos agora o ENAD, e vamos ver o que vem na sequência, certamente vamos ter algumas mudanças muito significativas aí. Ótimo, avaliamos, né? Descentralizamos, avaliamos, então percebeu-se que nem assim os resultados qualitativos e quantitativos foram suficientes para nos dar uma resposta, digamos assim, satisfatória, né? Então, qual é o foco dos anos 2005? O foco passa a ser o currículo. É dentro dessa linha que nós temos a grande política da Base Nacional Comum Curricular, que já começa a ser pensada em 2014, 2015. Vamos ao próximo slide, por favor, que aí vocês visualizam comigo, né? As políticas públicas de qualidade dos 2015, né, focaram no quê? Né? Ora, se temos uma reforma curricular que é trazida pela política da base, nós precisamos pensar na formação e na valorização dos professores, que já estava pensado desde que se instituiu o chamado Fundef, que hoje é o Fundeb, e que está aí no cenário no horizonte dos desafios para o daqui a pouco ser pensado, porque passa pelos recursos financeiros para que os municípios continuem dando conta dos desafios que tem pela frente, né? Então, é importante que esse período passou a ter a preocupação. E aqui entrou algumas resoluções do Ministério da Educação, como políticas macro, né? Que vieram pensando também as reformas que teriam que ser colocadas na educação superior, ou seja, nas licenciaturas, para que de uma ou outra forma a gente pudesse ter esse encaminhamento. Eu sei que eu estou com o meu tempo bem curto. Então, é preciso que a gente pense dentro dessas linhas. Como é que a gente vai preparar as novas gerações para esse mundo em profundas mudanças? O que a gente pode esperar disso tudo? Né? É um mundo de disrupção, é um mundo de incertezas, complexidade, o não determinismo, as políticas tradicionais não servem mais, né? Então, é difícil que a gente pense como vai ser precisamente, né, essas próximas gerações, essas próximas décadas. E o que isso significa? Significa que as atuais e as próximas gerações vão ter que estar preparadas para quê? Para construir seus próprios caminhos com autonomia, imaginação criativa, resiliência, persistência, e deverão, acima de tudo, ser competentes, com habilidades diferenciadas, com autonomia, com emancipação, proatividade. Isso está posto agora, ser protagonistas dos seus próprios percursos de vida e desenvolvimento. Hoje, isso é uma realidade. E aí vem a grande pergunta: quais são
Quais são as políticas educacionais que, neste momento, estão sendo pensadas, né? São políticas que estão sendo pensadas, me dê um segundinho aqui, para garantir a oferta, mas não estão sendo pensadas para efetivamente proteger. Tem inúmeros projetos de lei circulando nos nossos parlamentos macro para que se garanta isso, mas nós temos pouquíssimas garantias, e essas garantias estão sendo dadas também pela Constituição, mas não há uma proteção a longo prazo, né, para que efetivamente a gente possa dizer que, mediante os desafios do dia a dia, a gente possa efetivamente dar conta das interfaces necessárias entre os âmbitos educacionais e os âmbitos sociais. Então, quando isso tudo, vem também perguntas assim, né, questões, muito mais do que certezas. Vamos ter recursos e infraestrutura humana, técnica, tecnológica, física adequada para contemplar esse retorno à classe, para contemplar os desafios do momento do ensino remoto? Como deve se educar essas gerações? Como é que vai ser a escola? Quais competências elas precisam desenvolver? E quais competências nós podemos estar ofertando a esses jovens e crianças? Só temos uma certeza: elas têm caráter multidimensional. Elas incorporam diferentes saberes, conhecimentos, atitudes e valores, e incorporam diferentes áreas na formação do professor. Por que eu digo isso? Uma das políticas para dar essa garantia muito mais ampliada de proteção para que essa qualidade seja garantida está no nível de formação de professores que nós vamos ofertar daqui para frente para cobrir realmente esse domínio transversal da formação, para que a prática cubra também, a prática pedagógica cubra também esse domínio, né? Então, dentro disso, quais são as linhas que se apresentam para que a gente possa efetivamente dar conta disso, né? Vamos lá? Essas linhas vêm da onde? Elas vêm dos referenciais internacionais que estão subsidiando as políticas da educação para o século XXI. Elas vêm da Unesco, elas vêm da OCDE, da Comissão Europeia, das linhas do novo aprendizado para o século XXI, Fórum Econômico Mundial, meu Deus, Conferência de Incheon, na Coreia do Sul, que ocorreu em 2015, e dá 5 grandes linhas para a educação até 2030. O Brasil ainda não discutiu isso. É uma política macroestrutural que vai impactar substancialmente a organização da educação. Tem a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável, de modo especial com o nosso item 4, tem a ver, mas é muito mais ampliada. Então, é preciso que você traga para a discussão essa questão. A OCDE, 2016, 2020, estão aí nos colocando esses desafios para que a competência dessas novas gerações não são mais as gerações lineares, do fazer tudo certinho, no mesmo passo, no mesmo ritmo. E aí a gente vai ter que pensar, quais vão ser as ovelhas negras desse processo de transição e de passagem que nós estamos vivendo? Serão as políticas curriculares, as metodologias inovadoras, os novos paradigmas, políticas de formação e ação docente será a base nacional no seu macro sistema? Serão as avaliações diagnósticas que vão estar postas, que podem nos dar essas respostas? E o ensino remoto? Como é que fica tudo isso dentro desse prisma? Nós temos que ter uma visão de mundo ampliada. Não é apenas esse mundinho fechado, redondinho, colocado. Nós estamos vivendo uma divisão de mundo. Nós temos hoje as polaridades, as dualidades que estão postas para a modelagem educacional. E é nesse mundo dividido, polarizado e dual que essas crianças e jovens terão que integrar-se, não é adaptar-se. Terão que diferenciar-se e, de uma forma ou outra, terão que afirmar-se como sujeitos competentes. Por quê? Porque nós temos uma nova onda de inovadores trabalhando e difundindo novidades nas mais diversas áreas, também na educação. E isso nem sempre está dentro da universidade, isso nem sempre está dentro da escola, para que, efetivamente, essas reformas de políticas qualitativamente sejam situadas, né? E aí vem mais uma pergunta, né? De que modo tudo isso está influenciando a formulação de políticas educacionais e a qualidade da formação e ação docente? Por quê? Porque essas gerações que estão postas aqui já passam da dimensão da geração Y, etc. Nós estamos na geração alfa. Vamos lá, quem é essa geração alfa? Quem a representa muito
muito bem. A gente pode ter a nossa amiga Malala, né, que acabou de concluir sua universidade com brilhantismo, e temos a nossa jovem que com essa linha de questionamento à realidade tradicional, ela vem impactando. Por quê? É uma modelagem, é uma pessoa que demonstra que as nossas crianças, os nossos jovens, eles já nasceram participando, questionando, argumentando, pensando, agindo de forma digital. Portanto, as soluções que as políticas educacionais precisam oferecer não podem mais ser políticas convencionais. Elas precisam, de uma ou outra forma, ser políticas que pensem, que a capacidade para inovar, mudar, rever conceitos e valores, passa para que nós efetivamente pensemos, não basta o uso das novas tecnologias de informação e comunicação, elas são determinantes, elas fazem parte desse quarto momento, dessa quarta geração, dessa educação 4.0, mas muito mais do que isso, é importante que pensemos em modos alternativos para agir junto e com as pessoas. Quando essas crianças e jovens, e mesmo os adultos, retornarem à sala de aula, é importante que a gente tenha claro que as novas tecnologias vão ter que continuar sendo usadas, mas é importante que a gente pense qual é a lógica desse diálogo entre a escola tradicional e as redes de conhecimento. Nós sabemos o que são as redes de conhecimento. São esses impactos que, de uma forma ou outra, nos mostram que o aprender é importante, conhecer, fazer, isso fez parte daquela modelagem pré. Nós temos agora que pensar no conviver, no ser. Isso precisa ser construído. E é importante que a gente pense e entenda que as conquistas do presente devem-se muito aos impactos e aos esforços do passado. E quanto ao futuro? Como é que nós ficamos? A gente sabe dos esforços que foram colocados para superar certas limitações que nos foram dadas, até pelo nosso processo de formação, pelos valores que nos foram colocados como definitivos e válidos. E aí a gente precisa pensar que esse futuro está posto, não é daqui 100 anos, é o daqui a pouco, é o aqui ou agora, é o daqui a pouco, e nós fazemos parte desse processo desafiador, né? É preciso entender essas dinâmicas quanto a esse futuro, não pensar o futuro como daqui 100 anos, como daqui 10 anos, é o futuro como o próximo momento, e ele já está presente nas nossas vidas, né? Eu penso que quando falamos de políticas educacionais de qualidade, é preciso, antes e acima de tudo, ter presente isso. São pessoas que vão trabalhar com as máquinas, são pessoas que, de uma forma ou outra, darão conta das bases teóricas e epistemológicas que são postas. São pessoas que formularão essas políticas, e são pessoas que nem sempre têm clareza sobre os impactos dessa perspectiva. Então, até aqui a gente tem políticas que dão uma certa proteção, mas nós não temos ainda a garantia da sequencialidade daquilo que esse novo normal, né, que nós nem sabemos como vai ser, apresenta para todos nós. Eu fico por aqui, me coloco à disposição para que vocês efetivamente façam as arguições que vão estar sendo selecionadas aí pelo pessoal. E de antemão já agradeço a participação de vocês todos e agradeço mais do que tudo a oportunidade que me foi dada e a responsabilidade que me foi dada de abrir esse momento nesse nosso grande fórum internacional promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Estou à disposição. Muito obrigada. Muito bem, professora Zita, nós agradecemos imensamente a sua fala, essa fala muito esclarecedora, né, desse momento que vivemos e que nos movimentamos, né, diante de todo esse cenário de incerteza, de dúvidas e de mobilizações. Sim. Nós estamos, nesse momento, com a marca aí de 6 mil espectadores e participantes da nossa primeira palestra, da nossa live, da Expo Educação Internacional Digital, e isso nos traz uma grande satisfação. Agradecemos a participação de cada um de vocês. Foram inúmeras questões que nos chegaram enquanto a professora estava aqui trazendo a sua palestra, a sua fala. E, professora, daria para sintetizar aqui nas diversas posições, a professora Kellen Alves, que nos diz que estamos com uma nova oportunidade para nos reinventarmos, para fazermos um mundo melhor. A professora Elizabeth Santos nos fala de que todos esses desafios nos mobilizam enquanto educadores, professores, também para o novo, né? Para as novidades e para fazermos mais e melhor pela educação.
Gostaria de sintetizar aqui as inúmeras questões, trazendo aqui pelo menos 2 questionamentos nesse momento final. Nós temos aí uns 5 minutinhos aí para suas colocações finais. E uma das questões que é muito ampla, né? E, de certo modo, a senhora já abordou aqui, mas eu acho que poderia trazer também um fechamento. O que a senhora acha que mudará na educação depois desta pandemia? E, no mesmo sentido, como efetivar a ampliação das oportunidades educacionais, especialmente tratando de uma educação inclusiva, né, diante de todas essas questões que foram apontadas, da falta de acesso à internet, né, diante de um contexto de ensino remoto, diante de um contexto em que se fala muito de práticas inovadoras educacionais. Como é que fica a avaliação diante de tudo isso, a avaliação educacional? Perfeito. Então, obrigada, então, aos colegas que nos deram a honra de estar conosco nessa hora de desafios, né, muito mais para mim do que para vocês, né? Kelly, Elizabeth, em nome de vocês, eu estarei, então, colocando a minha visão. Eu falei ao início da questão das políticas estruturantes e as políticas conjunturais, né? Este momento vai exigir uma política conjuntural, dinâmica e local, né? Cada rede, e vocês perceberam as angústias que todos vocês sentiram, mas o MEC não nos deu nenhum indicativo, os conselhos estão apáticos perante tudo isso? Não estão. Estão pensando possibilidades e talvez estão mais inseguros do que nós, que estamos aqui na linha de frente, fazendo as coisas acontecerem. Avaliem aquilo que já está sendo feito. Percebam o impacto de tudo isso na organização de uma estrutura que nos estava posta, que nos dava aquele lugar de segurança, chegar a fazer nosso trabalho. Hoje, nós temos que ampliar essa oportunidade. Por quê? Não são apenas aqueles que, de uma ou outra forma, já estavam respondendo pelos resultados carenciados que nós temos. Isso em termos de alunos, quanto em termos de gestores ou professores, né? Ou educadores infantis. Nós temos realmente que pensar nesses que, de uma forma ou outra, já tinham certos déficits. Mas temos que pensar também na complexidade do que vai vir pela frente, né? O ensino remoto, para alguns, ensino à distância, para outros, o ensino que mais complica do que resolve, né? A gente ouve as posições mais, digamos, diversas, assim, nos colocando. Então, eu penso que o primeiro passo da avaliação é estudarmos bastante sobre a avaliação diagnóstica e pensarmos como é que a gente vai dar conta disso. E não é uma avaliaçãozinha de marcar de 1 a 10. É uma avaliação que tem que olhar o humano no homem. E aqui eu trago Edgar Morin como tal, quando ele fala da natureza humana, que precisa ser mais humana, né? Então, estudarmos muito bem como faremos essas avaliações diagnósticas. Isso não é para daqui a 1 ano, é daqui a pouco, ou é aqui e agora, que nós temos já que está sendo... tendo presente a necessidade dessa organização de uma avaliação diagnóstica substancialmente pensada. Então, é uma questão de política educacional que preserva a qualidade em termos locais. Cada município, e essa autonomia nos foi dada pela Base Nacional Comum Curricular, como eu referi, é a maior política educacional para a preservação de qualidade, que neste momento, não sendo ingênuos, nos foi colocada como possibilidade. Então, avaliarmos muito bem, em termos locais, como é que a gente pode dar conta desses desafios que estão colocados aqui. E o que mudará na escola? Eu acho que não é na escola. O que mudará em cada um de nós. Como é que nós vamos, de uma forma ou outra, saber humanamente acolher esses alunos, e hoje mesmo, como é que nós podemos humanamente fazê-los entender? Como me disse o netinho há poucos dias, Dede, será que a gente ainda vai ter escola? E eu disse a ele, você está tendo escola, meu querido. A escola está dentro da sala de estar de sua casa, junto com sua mamãe, junto com seu papai, que de uma forma ou outra estão te ajudando a vencer os desafios. Nós vamos ter escola, sim. E essa escola, ela está aí. E ela tem que ser melhor. O que vai mudar? O que vai ampliar as oportunidades? Também para nós, professores, sermos os eternos aprendizes, sermos os curadores da organização de um outro processo de conhecimento, de um outro processo que, muito mais do que saberes e conteúdos, pense na sabedoria prudencial e ética que vai nos preservar a todos vivos, sadios,
de certa forma, felizes, tendo presente o que perdemos, né? Tendo presente os déficits que sofremos, né? E tendo presente os desafios que vencemos. Então, essa é a grande mudança que a gente espera que a escola tenha, que cada um de nós se torne melhor. É o que eu desejo para todos vocês, meus queridos, quase 6 mil e tantas pessoas que estiveram conosco, e todos os 72 mil participantes que estão inscritos nessa grande iniciativa da Secretaria Municipal, conduzida brilhantemente pela Maria Silvia e a equipe, né? A Expo Educação de 2020. Obrigada a Deus, obrigada a cada um de vocês e vamos firmes enfrentando mais uma vez esse desafio. Dos meus 70 e poucos, eu já tive muitos desafios, mas eu espero ainda estar com vocês em muitos outros desafios, que Deus me dê saúde, que Deus me dê condições para que eu consiga, fazendo aquilo que eu fiz, que eu faço e que eu quero fazer sempre, que é a educação com qualidade. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Oséias, também, e aos meninos todos aí que nos auxiliaram, professora Andressa. Não vou entrar em detalhes de nomes, porque eu corro o risco de esquecer. São tantos que nos ajudaram nesse desafio e nos sustos que tivemos ontem. Muito obrigada, e nos veremos na sequência com os colegas que falarão, de modo especial, a minha querida amiga Gislaine, que vai falar com a gente logo depois da professora de São Paulo. Obrigada e até mais. Professora Zita, nossos agradecimentos. Obrigado por sua brilhante fala, sua brilhante exposição, muito lúcida, muito esclarecedora para este momento que vivemos. Obrigado a todos os nossos participantes, professores da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, todos os nossos professores, comunidades do Brasil todo que participa conosco desta Expo Educação Internacional 2020, a nossa Expo Educação Digital. Obrigado a todos e tenhamos todos um bom evento. Cuidem-se. Obrigado. Olá, professores e professoras. Sejam bem-vindos a um breve tour pela cidade de São Paulo, no Brasil. Conhecida como a Terra da Garoa, São Paulo é uma das maiores potências econômicas e políticas do mundo. A história da cidade aconteceu de modo paralelo à história do Brasil. Em busca de novas pessoas para evangelizar, um grupo de jesuítas desbravou a Serra do Mar e chegou até o Planalto de Piratininga, onde fundaram um colégio, em 1554, ao redor do qual se iniciou a construção das primeiras casas, dando origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Antes disso, povos indígenas habitavam essas terras. Em uma agricultura de subsistência, a virada na economia aconteceu na passagem do século XVIII para o XIX, quando as plantações de café substituíram as de cana-de-açúcar, para ocupar o primeiro plano na economia nacional. São Paulo, hoje, a maior cidade do país, tem seu índice de desenvolvimento humano considerado alto, é de 0,805. Sua arquitetura, arte, cultura e gastronomia trazem lembranças de um passado formado por dezenas de nacionalidades. Considerado o centro cultural da América Latina, além das feiras e festas que ocorrem nas ruas, São Paulo dispõe de cinemas, museus, centros culturais, bibliotecas, teatros, dentre outros estabelecimentos cheios de histórias e memórias. Predominantemente urbana, sua avenida principal, a Avenida Paulista, é um dos pontos turísticos mais visitados. Com aproximadamente 3 quilômetros de extensão, oferta diferentes atividades em seu trajeto, até mesmo apresentações diárias de artistas de rua. Nessa avenida, encontra-se o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP, que possui o mais importante acervo de arte europeia do Hemisfério Sul. Hoje, sua coleção reúne mais de 11 mil obras, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos e vestuários de diversos períodos, abrangendo a produção europeia, africana, asiática e das Américas. Destaca-se por abrigar obras de artistas nacionais e internacionais, de grande renome. Seu edifício é um dos cartões postais da cidade. Outro local muito famoso da cidade é a Rua 25 de Março, que com mais de 3 mil lojas é considerado o maior centro comercial a céu aberto da América Latina.
Localizada entre a Rua 25 de Março e o metrô São Bento, encontra-se o Mercado Municipal. Nesse mercado, há uma grande variedade de frutas, verduras, queijos, temperos, vinhos, frutos do mar e uma diversidade de mercadorias. É também um ótimo local para lanchar e almoçar. Encontramos lá o famoso sanduíche de mortadela e o delicioso pastel de bacalhau. No centro da cidade está localizada a Catedral da Sé, um templo neogótico que está entre os 5 maiores do mundo. O Marco Zero da cidade, encontrado em frente à catedral, é um monumento que tem um mapa das estradas de São Paulo até os outros estados. Nessa mesma região, situa-se o Mosteiro de São Bento, que embeleza a cidade com sua arquitetura do século XVII. Aberta com o intuito de receber as celebridades, a Estação da Luz foi construída com as estruturas vindas da Inglaterra, que copia o Big Ben, e a Abadia de Westminster. O Mosteiro da Luz, homenagem ao Santo Antônio de Santana Galvão, também fica próximo à estação. Além de expor objetos pertencentes ao Frei, esta local abriga o Museu de Arte Sacra. O bairro da Liberdade é um dos mais famosos da cidade. Além da arquitetura em estilo japonês, neste bairro são encontradas em grande quantidade comidas e produtos típicos, principalmente nas feirinhas. No contexto educacional, o intuito de preservar a história da educação da cidade foi criado em 1996 o Memorial do Ensino Municipal. A exposição permanente está dividida em 4 tipos de acervo: audiovisual, fotográfico, tridimensional e de artes gráficas. Reúne milhares de itens entre fotografias, móveis, vestimentas, materiais audiovisuais e outros. O IDEB da capital é de 6,3 para os anos iniciais do ensino fundamental e 4,4 para os anos finais. São Paulo conta com importantes instituições de ensino superior e é daqui que conversará com vocês agora a professora Maria Regina Maluf. Continue agora com a programação da Expo Educação Digital 2020.